Meus amigos, o passar do tempo nos traz coisas boas e coisas ruins. Como dizem os filósofos, o tempo ele é arbitrário, ele nos ignora, ele age sem nossa autorização. E por isso, ao longo do tempo, esse mundão sem porteira já atravessou seríssimos problemas, grandes tragédias, epidemias, pandemias, e ele está aí, vida que segue o baile, passando por obstáculos incríveis, inimigos invisíveis, como esse coronavírus que aí está. Não adianta, você não consegue falar a respeito do futebol, que é o nosso assunto, que é a nossa praia, sem falar na crise que afeta os clubes, que afeta, enfim, essa coisa importante nesse país, que é o futebol, o mais popular esporte do mundo. O que é que os nossos times têm feito? O que é que as nossas federações, a CBF, o que é que tem acontecido em termos de movimentação para enfrentar essa crise? É evidente que aqueles que podem mais choram menos. Aqui no estado de Ceará, por exemplo, Ceará e Fortaleza resolveram dar férias aos seus jogadores. O time do Fortaleza negociou com seus profissionais uma redução salarial. 10% por conta do próprio jogador e 15% por conta do clube para o pagamento posterior. Uma boa medida para amenizar as coisas. Mesmo porque não existe nenhuma solução como modelo. Não se trata de uma decisão salomônica encontrada facilmente nesse tipo de situação. As reuniões têm se sucedido com associações de jogadores, com dirigentes, com CBF, embora as informações ainda não sejam muito claras, não há muita transparência nisso. Decidiu-se, por exemplo, que o Campeonato Brasileiro vai continuar sendo disputado na base de pontos corridos. Ótimo! Tentaram colocar uma jabuticaba nessa sistematização do nosso Campeonato Brasileiro, o nosso certame maior. Então prevalece o mesmo sistema. E o que é que se resolveu mais? A CBF, por exemplo, ela tem 700 ou mais clubes registrados, clubes ditos profissionais. Acredito muito nessa contagem quando se diz times profissionais. Mais de 100 clubes participam das divisões especiais. Eu quero dizer isso para chegar à seguinte conclusão. Acho que todo mundo sabe disso. Quem gera a riqueza é o clube. Não é a Confederação Brasileira de Futebol. Ela organiza as competições, tira naturalmente o dela, tem outros negócios, mas os clubes é que produzem a riqueza. É como o Estado. O Estado não tem dinheiro para distribuir para ninguém. A iniciativa privada é que gera as riquezas e o Estado apenas redistribui essas despesas. Mas eu quero falar de CBF e da situação de angústia dos times, principalmente aqueles menos aquinhoados. A CBF, todo final de ano, ela ostenta um balanço milionário. Ela não poderia interferir ou participar mais desse problema de forma mais direta, criando linha de crédito, criando condições para que as menores equipes tivessem um apoio financeiro? Porque ela, queiram ou não, na minha opinião, funciona como uma espécie de Ministério do Trabalho do esporte. Não é só fazer reuniões e deixar o problema no colo dos clubes, porque ela tem a ver e muito com tudo isso. Não é pinimba contra a CBF, mas eu vejo aí um sacrifício de clubes, de jogadores e a Confederação Brasileira de Futebol, que ganha uma nota pretíssima, tanto na participação das arrecadações, como nos negócios de televisamento de jogos através da seleção brasileira. Eu acho que ela tem braços que podem ajudar mais ao futebol. E seria em termos financeiros, principalmente para aqueles times que estão tomando atitudes mais radicais, como, por exemplo, liberar o elenco. Liberar o elenco. Se livrar do jogador. Deixar o jogador desempregado. Não acho que seja essa a melhor medida. Mas que o exemplo partido do Ceará, essa negociação que tem dado certo até aqui,
a tomada de posição dos principais clubes, eu acho isso tudo muito positivo e que poderia naturalmente servir como modelo para se evitar que o futebol seja dizimado por essa crise que persiste. Ninguém sabe quando é que isso realmente termina, mas as equipes insistem. Campeonato estadual tem que ser finalizado, Copa do Nordeste também, Copa do Brasil tem que seguir, existem os compromissos financeiros, mas como? Sem tempo. Existem datas FIFA que podem no futuro servir. Qual seria o problema se as competições, a Série A, por exemplo, a principal, avançasse para o ano que vem? Então, meus amigos, essa é a única forma correta de se procurar, se não resolver, minimizar os problemas que são realmente muito sérios. Era esse o nosso recado nesse momento de dificuldade atravessado por quem gosta de futebol, por quem vive de futebol. É isso aí.